Tô aqui. Opa! Cheguei. Tá difícil, né? Não, tudo bem, acontece. A gente está ao vivo aí, o pessoal, a gente já está conversando aqui. A Eu tô senhora é só escutando chegar nessa tudo. roda. Eu tava ouvindo tudo e não conseguia fazer a imagem aparecer. Mas deu certo agora. Que bom, que bom. Bem-vinda, Então, professora. obrigada. Ai, Bom que estar com bom. vocês, hein? Quanta gente que a gente conhece, de quem tem saudades, Verdade, e verdade. pouco vê, não é? Mas tem um lugarzinho especial no coração. Sim. Muito bom E estar com todo assim, mundo. foi bom porque nessa conversa eu estava explicando, né, e colocando toda essa questão do desafio das tecnologias, da gente que muitas vezes estava resistindo, né, e se mantendo distante dessa realidade, com a situação agora se fez necessário e a gente está metendo as caras e tentando aprender fazendo. A Muita gente, coisa. E assim, se nessa quem é mais realidade, velho como eu aprende, os novos têm que aprender, não é possível, né? pois é. E eu também, no caso, né? Eu sou meio resistente, assim, gosto de gente, gosto de estar próximo. Então, essa questão da live eu achava tão assim, é tão superficial, não vou me envolver, não. Mas aprendendo nesse fazer, né? A gente vai aprendendo e é gostoso. Eu tô começando a conversar aqui com o pessoal, reconhecendo pessoas, conhecendo pessoas novas, e a intenção é essa. Se for nesse É clima ampliar a de nossa rede, não é? Ampliar e isso, fortalecer a rede. aham, Porque não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou sim, não podíamos, né? Porque ultimamente a gente está conseguindo estar em um monte de lugar que nunca imaginou, e às vezes ao mesmo tempo. verdade. Mas tem que ter aprendizagem, né? Sim, sim, em tudo, né? Em todo tempo. E nesse clima aqui de bate-papo, a minha intenção é que seja uma sala de professor, né? Um encontro de educadores, como tantos que tem aí, somados a nós duas. E agora a gente ter essa ideia de ser uma sala de professor, onde a gente vai conversar assunto de escola. Isso, mas uma sala de professor, segundo Timóteo ensina, que sejam coisas boas, que a gente faça reflexões para crescimento. Esse tempo, né? Não podemos usar esse tempo para fazer críticas maldosas, para falar mal dos outros. A gente tem que usar esse tempo de sala de professor bem utilizado, né? Ah, mas isso é importante mesmo. Até no dia a dia normal da escola, a sala do professor é para ser um lugar de bênção, não um lugar de desesperança, de não tem jeito, isso aqui não funciona. É para ser um encontro de professores, educadores cristãos que têm esperança, que têm disposição para fazer sempre o melhor, né? E para somar para o reino de É, Deus. E é há a um motivação do nosso cântico encontro aqui. Há um cântico da Eichla que diz: Hum, Minha casa será uma casa de bênção. E eu queria desafiar as nossas escolas, né, cristãs, aqui, as nossas escolas fossem escolas de bênção, né, onde o amor fluísse, onde nós falássemos as coisas boas, nós víssemos o que as pessoas têm de bom, né? Porque o que as pessoas têm de ruim, todos já veem. Então, o nosso diferencial é ver o que elas têm de bom, né? verdade, verdade. Ah, então que bom. Eu vejo tanta coisa boa na senhora. Obrigada. É E eu bondade. sou muito, Muitas são bondade. e eu sou muito grata por esse tempo que eu tenho convivido com a senhora, como pessoa, como líder, né? E como amiga também. Então, muitas vezes a senhora já me socorreu como amiga e como líder já me exortou, já me ensinou, já pegou na minha mão para me ensinar. E como parceira, como educadora, como alguém que inspira outros. Que Então, bom. eu estou muito grata por Obrigada. esse Isso tempinho que a é senhora bênção, né? Isso é bondade de Deus, com é. certeza. Então, obrigada por esse tempinho que a senhora achou para estar conosco. Então, para quem não conhece, a professora Débora Muniz, ela é professora, educadora, com muitos anos de experiência em vários setores da escola, desde sala de aula, coordenação, direção.
e tem também muita experiência na questão de material didático, de sistemas. E o último que ela participou foi o Sistema Mackenzie Ensino. Ela é autora, não, mas assim, a sonhadora, a que deu à luz aquele projeto. E é um material riquíssimo que a Axie divulga e incentiva, né, as escolas por ser um material bom pedagogicamente e com cosmovisão cristã integrada. E também a professora Débora, dentre essas várias atribuições e experiências dentro de escola, ela também soma a associações. Então, ela participa da AXI, na diretoria executiva, na função atual de tesoureira. Ela já foi secretária, já foi vice-diretora e agora é tesoureira. Ela também atua na ANEP, que é a Associação Nacional de Escolas Presbiterianas, e também na ABEE, que é a Associação Brasileira de... ABEE, a sigla Associação Brasileira de... Instituições de ensino evangélicas. Isso. Então, que bom que a senhora tem... Deus tem lhe usado, né, à frente dessas organizações e que tem usado a senhora para somar e ensinar a todos nós. E o nosso tempinho hoje... Eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes nós oramos e nós falamos, verbalizamos que nós queremos ser usados por Deus. E quando a gente faz isso, Deus faz isso que Ele faz na minha vida. Ele te usa onde Ele acha que deve. Então, pensa bem antes de dizer que você quer ser usado, porque daí Ele vai usar. Isso. E atualmente a professora Débora atua como consultora educacional. Então, ela tem junto... A senhora tem a sua empresa ou está junto com outras empresas, professora? Não, eu faço trabalho autônomo e faço também o que a gente chama de consultor associado. Então, eu faço trabalhos com a Humus, eu faço trabalho com a W4, enfim, e tem... Tanto faço trabalho com outros, como faço sozinha. Tá bom. Bom, professora, fico muito feliz por tudo que a senhora tem feito, como a senhora tem contribuído. Então, vamos agora entrar nessa sala dos professores com esse pessoal que está aí, essas quase 30 pessoas, e conversar sobre essa volta, essa atuação da escola, diante desse cenário tão desafiador. A gente teve a surpresa da pandemia, a urgência, a necessidade urgente de se refazer como escolas, né? E dentro disso, todas as novidades surgindo e bombardeando a gente, aluno doente, aluno não, que foram poucos, né? Mas familiares doentes, funcionários também doentes, nossos familiares também adoecendo, a comunidade escolar como um todo sendo pressionada de todas as áreas, se refazendo, se descobrindo, tendo o desafio como escola privada de manter esses alunos, de atender às necessidades familiares. E aí a gente vê uma necessidade grande de mudança. Como é que a senhora, que tem tanta experiência, vê esse cenário do que a gente já passou e do que está por vir? Bem, eu entendo que vivemos um momento bem inusitado, né? Edgar Morin, quando escreveu A Cabeça Bem Feita, ou Religando Saberes, e que ele tratou dessa questão das situações inusitadas, eu penso que ele não imaginou que viveríamos algo tão inusitado quanto vivemos. E eu entendo que Deus tem nos colocado nesse meio de furacão para sermos luz. Então, na história do povo de Deus, a gente vê vários momentos em que as situações ficavam complicadas. E eu penso que... E eu estou falando de mim, tá bom? Não estou falando de ninguém, não. Estou falando de mim. Muitas vezes eu lia a Bíblia e eu pensava, nossa, mas que coisa longe da minha realidade.
esses desafios, esses problemas com pragas, com pestes, era uma coisa longe da minha vida. E Deus me mostrou que está muito mais perto do que eu penso, né? Então, vivemos um momento em que hoje faz sentido, um sentido diferente para mim, os pilares da educação: o saber ser, o saber fazer, o saber conhecer e o conviver. Veja, conviver, que para a gente sempre foi pensado em convivência externa à nossa casa, né? Quando falava aprender a conviver, conviver com os outros, com o outro, com o que está fora. E hoje a gente está aprendendo que o conviver dentro de casa às vezes é bem complicado. Ele é bom, mas ele é complicado, porque não estamos acostumados a dividir por tanto tempo um mesmo espaço, um espaço limitado, e muitas vezes tendo que abrir mão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente queria, para o bem comum dentro do nosso próprio lar, né? Então, acho que esse é um ensino assim que não tem o que pague, né? Aprender a ser pessoas melhores, a ser pessoas criativas, a ser pessoas que acham solução com tão poucas possibilidades, porque parece que quando a gente pode sair de casa, a gente pode buscar soluções, mas agora não, a gente tem que encontrá-las dentro de casa. E quando se pensa no universo da escola, que por mais que nós falássemos da tecnologia, da criatividade, nós vivíamos naquele mundinho nosso sempre igual. Então, nesse momento, nós estamos nos vendo numa situação de termos que fazer intervenções importantes e intervenções que têm que ser fruto da nossa criatividade, do nosso conhecimento. Então, foi um tempo muito bom para aprender também. Quanto tempo para ler, para estudar, para pesquisar, quanta coisa a gente ficou sabendo nesse tempo, não é? Então, o aprender a conhecer foi importante. Então, vamos lá, aprendemos a conviver, aprendemos a conhecer, a buscar o conhecimento, estamos aprendendo a fazer e estamos moldando o nosso caráter, ou nos colocando nas mãos de Deus para que Ele molde o nosso caráter. Porque nós, de nós mesmos, não conseguimos isso. E nos colocarmos nas mãos dele, para que ele nos molde, para que a gente aprenda a ser pessoas melhores, é complicado. Então, voltando para o campo da escola, o que é necessário nesse momento? Que intervenções nós temos que fazer no momento de insegurança, no momento de tanta dúvida, vai voltar, não vai voltar para sempre, vai voltar por um tempo e daí pode dar tudo errado e a gente ter que fazer tudo de novo, voltar a estaca zero, porque tudo pode acontecer. Então, qual é a minha sugestão? Nós temos que ter previsão ou planejamento. Nunca foi tão importante planejar. E agora nós temos que planejar fundamentados numa situação real e fundamentados em situações hipotéticas. Então, se voltarmos, como será? E se não voltarmos, como será? E os gestores terão aí muito trabalho pela frente, porque vamos trabalhar no campo hipotético. Então, intervenções que são fundamentais nesse momento. Intervenções pedagógicas, intervenções de comunicação, e essas independem de voltarmos ou não. Voltarmos, e quando eu digo voltarmos, eu estou pensando na situação de voltar presencialmente, né? Então, as intervenções pedagógicas e as intervenções de comunicação independem de estarmos presentes ou estarmos à distância, elas têm que acontecer. E situações que vão demandar uma volta presencial, física,
que são as intervenções estruturais e de higiene. Então, são as 4 grandes áreas: pedagógicas, estruturais, de comunicação e de higiene. Lembrando que pedagógicas e comunicação, em qualquer situação, nós temos que ter planejadas. E as estruturais e de higiene, nós temos que ter planejados para voltar, mas pode ser que a gente não volte, né? Então, eu queria desafiá-los a pensar um pouquinho sobre isso. Se Assim, essas intervenções pedagógicas, o que é que a senhora poderia, já que a gente Muito está nessa bem. sala de professor? Isso. As intervenções pedagógicas, eu penso que elas têm que passar por alguns campos, né? Então, primeiro, nós temos que revisitar o nosso planejamento. Gente, eu sinto muito. Dá um trabalho fazer, mas vamos ser sinceros, a gente está dentro da sala, está fechadinho, a gente pode falar. Durante muitos anos, a gente não fez planejamento, a gente copiou planejamento, né? É muito mais fácil copiar. A gente copia, um Ctrl+C, Ctrl+V, muda uma palavrinha aqui, uma ali, põe uma atividade e está pronto. Então, nós temos agora que ir lá no nosso planejamento e fazer uma visita para ele. Olhar com atenção e ver o que é que daquilo tudo que a gente pensou que ia fazer, vai ser possível fazer. E o que não vai ser possível, e de que forma nós vamos alcançar isso tudo, né? Então, nós temos que ter definições didático-pedagógicas importantes. E daí eu chamo a atenção dos líderes, dos gestores, porque os gestores vão ter que interferir nesse momento. Como definir posição da escola, definir metas, definir ações. Por exemplo, nós temos que pensar num plano de recuperação. Isso. Como é que nós vamos pensar num plano de recuperação? Todos os alunos estão mal? Não. Pode ser que alguns estejam ótimos, mas pode ser que alguns estejam péssimos. E como a gente vai saber isso? A distância é difícil. Então, nós temos que ter um plano de recuperação e esse plano ele tem que ser conjunto com as famílias. Nós não podemos mais trabalhar sozinhos. Por isso é importante uma comunicação constante. Tudo que for feito tem que ser comunicado, tem que ser compartilhado e temos que ter cenários, né? Então, a visita que nós vamos fazer ao nosso planejamento é muito mais uma visita de montagem de novos cenários. Então, se os alunos já tiverem dominado os conteúdos, o que faremos? Se não tiverem, o que faremos? Se a dificuldade maior deles está em determinados conteúdos de determinadas disciplinas, então, como faremos agora? Porque todos não estão juntos no mesmo passo, no mesmo tempo, né? Agora, não podemos ser ríspidos com esses alunos. Nós temos que ter uma atitude de acolhimento. E isso pode não parecer, mas é uma intervenção pedagógica. Acolher o aluno, acolher e ouvir o aluno. Gente, é difícil ouvir, é muito difícil. Eu, nesse tempo, aprendi, né, nessa convivência diária familiar, eu tenho aprendido a ouvir, porque é muito mais gostoso falar. Falar é ótimo, a gente adora falar. Eu imagino que se nós tivéssemos 2 bocas e um ouvido, a gente não ouviria nunca, né? Porque sendo o inverso, a gente já não ouve. Imagine. Então, ouvir o aluno. E a partir dessa escuta, replanejarmos aquilo que é importante. Então, eu penso que seria muito bom nós fazermos uma análise uma análise tanto vertical quanto horizontal dos conteúdos. E isso pode ser feito à distância.
Então, você pegar os conteúdos da série, e daí ele é horizontal, mas você pegar o conteúdo do segmento todo, e daí ele é vertical, e você fazer uma análise minuciosa. O que é importante, o que é que seria revisto, seria aprofundado, porque talvez a gente não tenha tempo de aprofundar nada. Talvez alguns conteúdos a gente vai ver uma vez só. É. E assim, revisando esse planejamento com inteligência, assim, com cuidado, a gente realmente tem que entender que 2020 não foi um ano perdido. Não será um ano perdido, será um ano diferente, né? E aí a Não é escola. perdido, veja. E quando você fizer o acolhimento do aluno e do professor e do funcionário, e você ouvi-los, você vai ver quanta aprendizagem houve. E nós temos que Sim, aprender a utilizar essas situações. Essas perfeito. situações são de aprendizagem e são Uhum, riquíssimas. Então, vejam, vocês se lembram, certamente se lembram, quando as Torres Gêmeas caíram? uhum. Teve professor que entrou em pânico porque ele tinha programado dar um conteúdo que não tinha nada a ver com aquilo e as crianças só falavam daquilo naquele dia, naquela semana, naquele mês. Então, esse momento de pandemia está nos ensinando isso. Vamos ouvir e vamos ensinar a partir da fala deles. Uhum. Você vai replanejar numa situação nova. Dili, aqui a gente não consegue compartilhar os slides, mas talvez você possa compartilhar os slides que eu preparei para pelo menos as pessoas lembrarem da nossa conversa lá no site da Axi. E daí as Combinado. pessoas têm acesso e podem lembrar do que a gente conversou. Conversou. Tá Então, bom. veja, ao revisitar o seu planejamento, faça uma análise do conteúdo horizontal, do conteúdo vertical e estabeleça aquilo que é mínimo, o mínimo necessário para cada disciplina. Eu sei, gente, eu sou professora, eu ensinei, então eu falo assim, com experiência. Eu fui professora de língua portuguesa há muito tempo. E o que era essencial, assim, eu podia, usando uma imagem, né, eu poderia colocar em uma página, mas aquela página ela poderia se transformar em 10, em 100, em 200, depende da quantidade de informações que eu quero passar para o aluno, do quanto eu quero enriquecer aquele conteúdo. Então, nesse momento atípico que nós vivemos, o importante é nós selecionarmos o mínimo necessário. Porque se Ok. ele tiver o mínimo necessário, ele vai embora, ele tem condições de desenvolver aquilo. Mais importante é ouvir a sua angústia, ouvir o que ele aprendeu, trazer para o conteúdo. Então, veja, quantas experiências nós teremos para trabalharmos, por exemplo, a produção de textos. Oh, E a partir da produção de textos, nós trabalhamos as questões de grafia, questões gramaticais. Você ouviu, você deu espaço, o aluno se sentiu aliviado e ele vai aprender, porque é algo muito real, muito presente para ele. Questões da matemática, aqui em São Paulo, eu não sei nos lugares onde vocês estão, mas aqui em São Paulo a conta de luz foi e está sendo um problema para todo mundo. Veio uma conta de luz impossível de ser paga para muita gente. uhum. Por quê? Porque não houve leitura, então houve uma projeção e foi lançado assim um valor que para algumas pessoas é irreal totalmente. A pessoa às vezes nem tem tanto aparelho em casa que justificasse gastar tudo aquilo, ou Sim. nem tem tanto ponto de luz que justificasse. Então, essa é uma situação que a matemática pode trabalhar muito bem. Então, vejam, ouvir o aluno, é trazer as experiências que ele viveu nesse momento e transformar em aprendizagem. Bom, feita essa análise e estabelecido esse mínimo,
Eu penso que daí a gente tem que pensar na inclusão das habilidades, das competências e na definição das habilidades socioemocionais que vamos trabalhar. Isso vai partir do nosso exemplo. Ouvir o outro, ter empatia, é uma habilidade socioemocional que tem que ser primeiro praticada pelo professor. Como é que nós vamos ensinar o aluno a ser empático se nós não somos? Não é? Uhum. E isso estaria já numa categoria de conteúdo complementar. E daí, então, poderíamos partir para o extra, para aquilo que está além, para o enriquecimento, que seriam projetos interdisciplinares que nós desenvolveríamos a partir desse tema tão rico que foram as dificuldades trazidas pela pandemia, né? Uhum. Então, revisitar o planejamento parece chato, mas não é. Precisamos torná-lo real e torná-lo significativo para o aluno. Perfeito. Isso que a senhora colocou é muito importante porque eu vejo as escolas muito angustiadas, né? Algumas pessoas que me procuram angustiadas porque quer dar conta do conteúdo do currículo normal. E isso está fora da realidade. É preciso refazer, né? Por mais trabalho que dê, é preciso refazer. Também tem pessoas me procurado colocando assim: ah, mas eu não vou dar o conteúdo todo. Não, não vai, né? E isso tem que estar muito tranquilo para o coração da escola, né? Daqueles que fazem a escola e dos familiares também, numa conversa transparente. Olha, diante da realidade, tudo foi refeito e valorizamos o que é mais importante, o que é necessário. Mas tem uma questão que eu percebo. A gente tem, quero ouvir a sua opinião, porque pode ser também a dúvida de muitos aqui. Eu tenho escolas que estão funcionando com as aulas virtuais no período integral. Então, 7h30, as crianças sentam na frente do computador e ficam até 11h30, porque tem as aulas normais, como se estivesse no período da manhã ou da tarde, o período cheio. Já tem outras escolas que estão trabalhando esse currículo, né, adaptado, ou o currículo ainda mantendo um currículo normal, trabalhando com as aulas virtuais gravadas ou ao vivo mesmo, síncrona ou assíncrona, de 20 minutos e depois passa as atividades para os alunos fazerem, contando a carga horária daquela aula total, cheia. Como é que a senhora orienta isso aí? E até por uma questão de registro. Primeiro, sua opinião sobre esses dois modelos, né? E também como é que fica essa questão de registro? Para o agora e para até que venha esse final de ano letivo aí. Primeiro, eu quero pensar com vocês que grande parte do que eu tenho lido a respeito do assunto e que é dúvida no Brasil e fora do Brasil, e decisões também que têm sido tomadas por órgãos governamentais do Brasil e de fora do Brasil. Então, há algumas orientações. Primeiro, a exigência da quantidade de dias, isso já está resolvido, não se exige mais 200. Agora trabalha-se com as 800 horas, mas essas 800 horas, elas serão computadas, não 800 horas do professor falando, por favor. São 800 horas de trabalho pedagógico. Então, nessas 800 horas estão incluídas aquelas horas como a gente conta no presencial. Então, o professor recebe os alunos na sala, o professor conversa um pouquinho com eles, apresenta o conteúdo, dá atividade para eles resolverem, avalia, manda atividades, eles fazem, postam e devolvem. Então, tudo isso está contado nas 800, porque se nós formos exigir que cada professor sente 800 horas, não vai ser possível. E até porque existe uma carga horária diferente para cada disciplina. Então, são 800 horas do conjunto e 800 horas integradas todas as atividades da escola, né? Então, vamos sair da neura. Eu penso assim que a melhor coisa é a gente ficar leve, livre e solto, né? Porque
não fica carregando um peso que não é só teu e sobre o qual você não vai poder ter a solução. Já E é interessante também, porque assim, ao mesmo vamos. tempo que a escola... Pois não, continue. A escola, ela precisa replanejar, precisa pensar nas horas, mas ela também tem que pensar que ela pode ter futuramente problemas trabalhistas se ela exigir que o professor trabalhe mais do que ele tem de contrato. Então, os registros, eles são considerados como da atividade presencial, tá? É o Uhum. total disso tudo. Ok. E assim, é interessante também, até voltando no ponto que a senhora colocou da comunicação, né, da escola com a família, porque muitas vezes as famílias estão esgotadas também de ver o filho a manhã inteira ou a tarde inteira e de estar ao lado, se é uma criança pequena, né, precisa estar ao lado dela para não ficar sozinha no computador e tal. E isso também traz. E a escola acha que com isso está agradando e está atendendo. E tem muitas famílias até reclamando disso, né? Eu tenho um caso na minha família, minha prima mesmo está detestando. E é isso que precisa ter essa comunicação da escola com a família. É um momento especial e é preciso haver essa compreensão de ambas as partes de todas essas mudanças, né? Professora. Esse ponto é muito importante, Juliana. Tudo tem que ser comunicado. A família está dentro da escola agora e a escola está dentro da casa. Né? Esse é Sim. outro momento. É, a escola tá Tudo dentro da tem que casa, é verdade. tem que estar tudo muito claro para ambas as partes. Se a família sabe como serão computadas as horas, se a família sabe que serão selecionados os conteúdos mínimos necessários, se a família sabe que o planejamento vai contemplar tudo que precisa e que ele vai ter uma continuidade em 2021. Isso tudo é importante porque a família vai se sentir segura e não vai ficar perturbando, porque não vamos nos enganar. Todo mundo quer que as aulas voltem e todo mundo está dizendo que ama a escola. Gente, não acredita. Eles amam porque eles querem que o filho volte para a escola. E porque essa situação é incômoda. Mas a hora que tiver um problema para resolver, a família esquece tudo que falou de bom da gente e começa a massacrar. Então, olha, pense numa situação hipotética. Hum, Você reprova um aluno, porque você corrige as atividades e constata que ele não apreendeu o mínimo necessário. Você acha que a família vai ficar quieta nesse ano de pandemia? Vai aceitar uma reprovação? Eu duvido. Vai entrar com recurso, com processo, com tudo que ela tem direito para dizer que a escola não pode fazer isso. Então, vamos evitar situações de desgaste. E a gente evita como? Planejando, comunicando e tendo bom senso. Bom uhum. senso, né? É, a senhora falando agora de avaliação do aluno, tudo, né? Então, algumas escolas estão enviando avaliação virtual, né? Até para fechar o bimestre, alguma coisa assim. Uma prima que eu tenho também de Natal, o Sindicato de Natal do Rio Grande do Norte informou que não seria possível fazer avaliação online. E eu sei de outros lugares que também tiveram a mesma postura. Mas diante dessa avaliação online, como um registro, né, de fechamento de etapa e tudo, a gente sabe que as crianças podem não fazer da forma correta. Então, por isso esse cuidado todo em considerar, né, esse aprendizado desse tempo assim, pode não ser tão real por aquela prova, por aquele registro somente. E veja, nenhum ser humano pode, mas o cristão menos ainda, julgar o outro. Sim. Então, certo? Eu imagino o padrão de honestidade na minha casa é um que pode não ser na casa do outro. Quando eu estava na direção de escola, eu ouvi de mãe um dia: como o professor me deu essa nota?
porque o trabalho tinha sido feito por ele, o pai indignado porque o filho tinha tirado uma nota baixa. Veja, eu teria vergonha de ir lá reclamar e falar qualquer coisa que fizesse o professor pensar que ele tinha feito no lugar do filho, mas o pai não tem uma situação que não era de pandemia. Agora, como é que eu posso dizer que o aluno fez sozinho, que o aluno não teve ajuda, que ele não foi irresponsável, que houve uma lisura no... Eu não posso. Eu não posso provar nada, portanto, eu não posso levantar nenhum falso testemunho. Por isso, é melhor adotarmos estratégias e ações que não estejam contra o nosso caráter cristão e que não nos traga problemas insolúveis. Porque podemos entrar em situações para as quais não haverá situação e que exigirão de nós fazermos ou falarmos coisas com as quais nós não concordamos. Então, vamos evitar, né? A minha sugestão é que haja um planejamento, que esse planejamento tenha claro os objetivos, as estratégias, e que isso seja comunicado às famílias, que as famílias tenham conhecimento disso, que haja um acompanhamento na aplicação de tudo que está sendo feito e que os resultados sejam avaliados pensando que fizemos o melhor que podíamos, mas isso não garante que houve aprendizagem. Uhum. Eu recebi de uma escola que ela tem feito, a cada 15 dias, ela faz um relatório dos conteúdos que foram trabalhados naqueles 15 dias em cada disciplina. Eu acho que é uma boa estratégia para deixar os pais cientes, assim, do que foi caminhado até aqui, né? E também... Ou virtualmente, sempre é importante o registro. Eu sempre, Isso. nas minhas equipes, eu sempre cobrei muito isso. Tudo tem que estar registrado, porque o que está registrado não tem que tirar nem pôr, está ali. E está registrado, nessa situação que vivemos, tem que ser comunicado. É uma comunicação transparente, é um diálogo permanente. Não podemos ter medo de falar para a comunidade o que está acontecendo, porque é esse falar claramente do que está acontecendo que vai assegurar que nós tenhamos a nossa a lisura do nosso agir preservado. Certo. Isso aí. E que orientações a senhora pode dar para a gente para essa retomada gradual das atividades pedagógicas? Bom, primeira coisa, tá. A primeira coisa é observarmos os protocolos sanitários, nacional e locais. Em todo lugar tem essas recomendações e isso é fundamental. Nunca foi tão importante a educação estar caminhando ao lado da saúde. É fundamental. Então, respeito, observar assim rigorosamente os protocolos. Segundo, estabelecer redes colaborativas entre os professores, entre professores e coordenadores, entre escola e família. Vamos trabalhar juntos, vamos nos ajudar nesse momento, né? Vamos ampliar a comunicação. Então, o calendário foi alterado, comunica. Os protocolos foram estabelecidos, comunica. Toda decisão da escola comunica, porque isso é fundamental. Então, protocolo sanitário, protocolo de comunicação. Não abandone o seu professor. Promova a formação online. Eles precisam de formação. E a formação online, eu não estou pensando apenas em formação que envolva o uso da tecnologia. Eu penso que há questões importantes para serem discutidas e que podem fazer parte da formação. Então, o replanejamento, a definição de prioridades, a decisão sobre conteúdos, isso tudo deve fazer parte de um esquema, de um projeto de formação de professores e funcionários.
acolhimento, um acolhimento especial a todos, lembrando das questões socioemocionais. Olha para você, pensa nas dificuldades que você tem enfrentado, pensa nas tristezas que você tem sentido e pensa no outro assim como você pensa em você, né? Planejem atividades de recuperação para os alunos. Eles precisam, todos vão precisar recuperar, ou recuperar conteúdo, ou recuperar o tempo, ou recuperar a vontade, a motivação, todos vão precisar, né? Organize o calendário 2020 pensando em 2021. Então, faça um calendário que seja 2020, 2021, porque você vai ter tempo e você vai poder flexibilizar as suas ações, flexibilizar os critérios de avaliação, flexibilizar a retomada dos conteúdos, tá bom? E registrem tudo, tudo registrado, porque isso vai dar segurança para a escola e para o professor. Tá joia. O que é que a senhora teria para contribuir? A gente está já nos minutinhos finais. Então, Nossa, assim, passa muito depressa, né? muito rápido. Falei que era uma conversa de recreio. Sobre a escola do novo momento, né? Tem esse conflito do que é novidade e do que é inovação. E a senhora tem uma explicação que é muito legal sobre isso. Eu queria que a senhora pudesse compartilhar antes da gente encerrar. Então, vejam, nem tudo que é novidade é inovação. Às vezes a gente traz para dentro da escola. Novidade é o momento que a gente vive. Isso é novidade. E essa novidade provocou uma busca pela inovação, né? Então, acho que fica muito claro. A novidade é o momento. Então, pensa no currículo. O currículo não é pôr uma roupa nova no currículo. Não é ter a mesma o currículo prática. Continua velho, né? Não é ter a mesma prática antiga com uma roupa diferente. Então, aquela sua exposição teórica que você fazia no quadro, né, de giz ou de caneta, seja do que for, você põe agora numa apresentação de PowerPoint e diz que inovou. Você não inovou, é a mesma coisa, ele só está com uma roupa diferente, só trocou o vestidinho, só trocou a camisa, mas ele continua a mesma coisa. Então, quando nós pensamos em inovação, nós temos que pensar em novas práticas. Essa é a questão. São novas práticas, não é novo currículo, é nova prática para aquele currículo que já existe. Por quê? Os conteúdos de português, de matemática, de ciências, eles não vão... Você não vai jogar fora e pôr coisas novas. Você vai ter que trabalhar todos eles, mas agora usando ferramentas novas, né? Essa é a questão. O planejamento tem que ser ajustado. Essa é a grande inovação, o ajuste do planejamento. Então, nós trabalhávamos com a novidade. Era um planejamento que era o velho, com uma roupinha nova, e a gente usava no ano seguinte. Agora não, joga tudo fora e faz tudo de novo. Essa é a inovação. É um planejamento agora calcado naquilo que é fundamental. Eu aprendi na marra, talvez, e muitos talvez também tenham aprendido assim, o que é prioridade? Porque a gente até ouve, né? Prioridade número 1. Gente, não tem prioridade número 1, 2, 3. Prioridade é prioridade. Depois, o que vem numa sequência de importância, mas não é mais prioridade. E nós agora aprendemos o que é prioridade. E esse momento exige que a gente defina prioridade. Qual é a prioridade da escola nesse momento? Então, replanejar, ajustar, jogar fora aquele velho planejamento, aquelas velhas roupinhas e começar de novo com o que é prioridade, com o que é essencial, usando ferramentas próprias, ferramentas adequadas para esse momento, né? E a escola entender que agora ela tem outra característica. Ela era um espaço
presencial de convivência. E hoje ela é um espaço virtual de convivência. É verdade. Falando nesse espaço virtual, teve alguém que colocou uma pergunta aqui, que é sobre a questão de pais que fazem intervenções na aula, né, com os alunos aqui. Então, vale uma comunicação da escola com a família, né? Pedimos aos pais que mantenham uma certa distância, que não participem das aulas, porque realmente não faz sentido. Mas tem gente que não tem muito, né? Gente, por mais que haja instrumentos de comunicação, ainda teremos problemas. Mas veja, Teremos. não é? Essa é uma questão que deve ser trabalhada com os pais. Faça um, faça um comunicado divulgando para todos os pais. E sabe aquele comunicado que você manda por e-mail e pede a confirmação da leitura? Então, tem que ser assim, dizendo que as aulas são online, que a escola está na casa da família, mas a escola é para o filho. O pai pode assistir junto, ele pode acompanhar o processo, mas ele não pode interferir, porque é um processo que está envolvendo professor e aluno, com delicadeza, com palavras carinhosas, mas diga isso, porque o pai tem que ser lembrado disso. E ele, certamente, ele nem fez por mal, ele está fazendo porque ele quer ajudar, porque ele quer resolver a situação, não é? Uhum. E tem outras situações também, de pegar flagras de dentro de casa, de pessoas que passam fazendo comida, alguém que fala alguma coisa indevida e fica para todo mundo ouvir. Então, são situações que a gente tem visto acontecer e tem que aprender a lidar com essa sabedoria e jeitinho aí para lidar com o cliente, né? Só lembrando, né, o que Tiago nos ensina, né? Quem precisar de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. E dá sem limite. Então, nesse momento, o que a gente está precisando pedir é sabedoria para lidar com essas situações, né? Sim. Professora, muito obrigada. A senhora só enriquece a conversa com muita graça, com Foi muita muito bom. sabedoria. Pena que passou tão depressa, não é? Passa. E assim, a Mas gente tem 3 minutinhos e eu vou fazer aqui uma outra pergunta, mas a senhora, vou deixar seu PowerPoint em PDF no site da Axi. É só entrar no axi.com.br, tem lá blog e notícias. Então lá vai estar esse PowerPoint em PDF para todo mundo ter acesso. ótimo. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, refletir sobre alguma coisa, pode ser por intermédio da Dilean, ela fica de conexão entre nós, ou pode, lá deve ter também o jeito de me achar, também pode perguntar, eu não fico brava, talvez eu não responda na hora, mas pode perguntar, pode me procurar, que eu estou à disposição, tá bom? Isso. No final dos slides tem o seu e-mail, tá bom? Então todo mundo vai lhe encontrar. Professora, então a gente vai conversando aqui. Se por acaso cortar é por culpa do Instagram, tá bom? Tá certo. Perguntaram aqui como lidar com materiais didáticos com conteúdos diversos e que são antibíblicos, vamos dizer assim. Essa aí é a sua praia. Veja, o material didático não estava planejado para uma situação dessa, né? Então, temos que entender também que o material didático ele estava sendo produzido de acordo com uma situação anterior. A questão dos conteúdos que entram em conflito com a visão cristã de mundo, isso não é novo, porque faz tempo que existe. Então, como é que a escola trabalhava com isso? Ela vai continuar trabalhando do mesmo jeito, ela já lidava com essa situação. A minha sugestão é que a escola reveja os materiais. Nós não podemos, veja, o cristão não pode ficar amarrado a um material porque ele fez um contrato de 3 anos, 5 anos, 10 anos. Se esse material, no uso diário, se mostrou um material contraditório à visão da escola.
Então, isso tem que ser discutido, isso tem que ser repensado, e a escola tem que trabalhar com as questões que são aderentes à sua proposta. Agora, veja, não podemos nos esquecer que nós estamos no mundo, que no mundo nós teremos aflições e teremos que aprender a lidar com as questões do mundo. Então, a forma de ver diferente, a metodologia não coerente, isso tudo existia e continuará existindo. O que nós temos é formar alunos críticos, mas críticos realmente, alunos conhecedores do conteúdo bíblico, para eles poderem se posicionar e tomar as decisões acertadas. Nós não podemos tirá-los do mundo, por mais que a gente queira, e não conseguiremos fazer o mundo ser do jeito que a gente quer, porque nós vivemos num mundo de diversidade, e essa diversidade foi feita por Deus, foi promovida pelo próprio Criador. Então, temos que estar firmes nas nossas propostas e passar.